Olá, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos à primeira aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou estar com vocês. E temos como objeto de conhecimento o seguinte: a nossa aula é a número 1, objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, as linguagens visuais e seus estilos tradicionais e contemporâneos. E vamos dar início à aula de hoje. Então, iniciamos a aula de hoje numa galeria de arte, como vocês podem ver aqui a meu lado, são vários quadros da arte tradicional. Então, a gente vai observar que nessa aula, cada cultura ela criou forma de comunicação e expressão através de várias linguagens. E aqui nós temos a arte tradicional. Então, cada uma dessa pintura aqui, ela foi pintada em épocas diferentes e tem contextos diferentes. A gente vai falar aqui dessa primeira pintura. Primeiramente, nós temos aí um quadro, certo, de Bartolomé Esteban Murillo, Jovem Mendigo. Vamos analisar essa imagem mais próxima, como vocês podem ver aí. Ela foi pintada Esteban Murillo, ele nasceu em 1645. Então, essa pintura ela foi pintada durante esse período, ou seja, em 1645 a 1650, certo? Ela é um estilo de pintura barroca. Então, vamos analisar esse quadro aí de Bartolomé Esteban. Então, esse aí trata-se do Jovem Mendigo. É uma pintura, como foi falada, de 1645 a 1950. Esse pintor, ele é espanhol, tá? Esteban Murillo. Essa pintura aqui, ela é conhecida Um Menino Cheio de Piolhos e foi influenciado pela pobreza das crianças espanholas no século XVII e seguiu o estilo de Michelangelo Caravaggio. A pintura de Murillo, ela centra-se numa criança órfã, como vocês podem observar. Ela foi considerada uma de suas obras mais populares da pintura barroca. Então, é o estilo barroco, é uma arte tradicionalista do estilo barroco. E aqui no meio nós temos um outro estilo de pintura, que é as Bodas de Caná, de Paulo Veronese. Então, essa imagem aí, ela retrata uma pintura de um casamento. Onde Jesus Cristo, vocês podem ver lá no centro da imagem, que ele participou dessa festa, chamada Festa das Bodas de Caná, certo? É uma pintura representacional que retrata a história bíblica das bodas de Caná, nas quais Jesus, milagrosamente, ele converte água em vinho tinto, executada no estilo maneirista do final da Renascença. Olha aí como vocês puderam perceber, já foi pintada em um outro cenário, em uma outra época. E de um outro estilo, isso aí é um estilo maneirismo, certo? O que é esse termo maneirismo? Ele provém da maneira moderna, em referência às obras da época que diziam serem realizadas à maneira dos grandes mestres da alta renascença, tais como Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo, mas pendendo para a imitação, pois acredita-se que a pintura já tinha chegado ao seu ápice com os renascentistas. Outra característica do movimento era a intenção de representar a realidade, não mais de maneira naturalista, organizada ou simétrica, mas de forma estranha e deformada. Então, vocês não percebem bem na pintura, ela não é naturalista, ou seja, ela não é real, ela tem uma deformidade ali, certo? E no outro quadro, nós temos uma pintura histórica, que é de um pintor brasileiro. É o Grito da Independência, certo? Foi pintada por Pedro Américo. Então, ela foi pintada em 1888. Olha aí, em um outro contexto, de uma outra época. Então, vamos analisar
Bem, Pedro Américo, ele foi um dos pintores brasileiros do século XIX. Ele privilegiou cenas históricas com temas nacionais num estilo grandioso que tanto glorificava as façanhas do povo e de seus protagonistas, suas obras mais importantes. Aí nós temos o Grito do Ipiranga, ele também pintou a Batalha do Havaí, que são peças capitais do academicismo nacional e do nacionalismo e da ordem estabelecida, sem que isso lhes tire vigorosas qualidades estéticas. Também pintou inúmeras cenas religiosas e alegóricas e muitos retratos. Então, aí nós vimos uma das linguagens da arte, que é chamada artes plásticas, e de um período, cada um retrata um período diferente. Elas são denominadas artes acadêmicas, porque todos esses pintores, eles pertenceram numa academia de arte e tinha também regras rígidas para pintar. E vamos agora analisar as linguagens artísticas. Bem, linguagens artísticas são as diversas maneiras de expressões por meio das artes. Podemos considerar como linguagens artísticas as artes visuais, que nós vimos agora, que trata-se do desenho, da pintura. Nós analisamos 3 quadros em diferentes épocas, né? Também faz parte a escultura, a fotografia e a arquitetura. E tem as artes cênicas, que são dança, teatro, circo e ópera. As artes cênicas, para acontecer, ela precisa da participação do público, certo? E ela é efêmera, ela acontece só no momento da apresentação. E tem as artes visuais, que são videoarte, cinema, música e literatura. As linguagens artísticas, elas nascem da necessidade humana de se comunicar e agir no mundo, de estabelecer diferentes maneiras de dialogar sobre tudo o que o ser humano percebe, vive e sente. Então, as linguagens artísticas, já mostramos para vocês, iniciamos aqui com as artes plásticas, que é a pintura. Agora vamos analisar as linguagens híbridas. Que vão ser as linguagens híbridas? Podemos considerar como linguagens híbridas artes performáticas e intervenções artísticas, ou performance e happening, objetos combinados e ressignificados. Daqui a pouco a gente vai analisar cada uma dessas artes aí, performance e happening, que faz parte da arte contemporânea, que são híbridas, ou seja, elas usam diferentes linguagens. Agora vamos mais uma vez analisar a arte tradicional, que nós já vimos. Bem, academicismo, ele designa originalmente um método de ensino artístico profissionalizante ministrado pelas academias de arte europeia. Este método estendeu sua influência sobre todo o mundo ocidental ao longo de vários séculos, desde sua origem na Itália, em meados do século XVII, e teve um impacto em várias sociedades não ocidentais por conta das conquistas do colonialismo. Então, já mostramos para vocês alguns quadros tradicionalistas, como vocês podem ver. Então, esses artistas, eles pertenciam às academias que foram importantíssimas para a elevação do status profissional dos artistas, afastando-os dos artesãos e aproximando-os dos intelectuais. Também tiveram um papel fundamental na organização de todo o sistema de arte, enquanto funcionavam. Pois, além do ensino, monopolizaram a ideologia cultural, o gosto, a crítica, o mercado e as vias de exibição e difusão da produção artística, e estimularam a formação de coleções didáticas que acabaram por ser a origem de muitos museus de arte, como nós visitamos aqui, certo? Uma galeria de arte. Então, com o passar do tempo, o academicismo, ele teve uma ruptura pela arte moderna. E o que vem ser a arte moderna? A arte moderna, ela foi um conjunto de expressões artísticas com origem na Europa em meados do século XIX e XX. Cansado das formas tradicionais das artes, artistas modernistas se uniram para transformar e trazer suas visões à sociedade da época. Na arte moderna, artistas experimentalistas declararam que o objetivo da arte não era o da simples representação do visível,
mas a expressão interior da emoção e da sensibilidade. Vamos agora mostrar uma pintura moderna. Então, aí nós temos a arte abstrata. Vocês percebem aí que nós só temos aí cores, né? Então, na arte abstrata, propõe uma obra visual, não representacional, ou seja, ela prioriza as formas abstratas em detrimento de figuras que fazem parte da realidade. Que figuras seriam essas? Pessoas, paisagem, então você não vê nada aí, você só vê formas e cores. Essa corrente, ela surgiu no contexto do modernismo, mediante a liberdade de expressão e refutação ao academicismo, ou seja, ela era contra o academicismo, e está relacionada com movimentos vanguardistas. Então, ao longo do tempo, nós também tivemos um outro estilo de arte, que é a arte dos dias atuais, que é chamada arte contemporânea. E vamos definir o que é arte contemporânea. Bem, a arte contemporânea, ela abrange experimentações artísticas e técnicas inovadoras e admite diversas modalidades de linguagens artísticas, bem como a mistura entre elas. O objetivo é que as pessoas tenham contato com as obras de arte através de choque estético, a partir de obras que muitas vezes extrapolam os limites da consciência humana, e que assim ocorra um processo cartártico e que ofereçam atividade reflexiva. A cartaz, em sua essência, ela representa um processo de libertação emocional, derivada do termo grego cartasis, que significa purificação ou limpeza. Ela descreve a experiência de se livrar de emoções negativas e intensas através de uma representação artística ou de uma experiência emocional intensa. Ao observar uma arte contemporânea, como vocês viram aquela pintura, nós percebemos a mistura de estilos artísticos, o uso de diferentes materiais para a produção das obras e a aproximação da cultura popular. As obras contemporâneas, elas possuem o desejo de extrapolar invenções e fazer experimentações artísticas. Então, na arte contemporânea, o artista, ele está sempre inovando, certo? Pega materiais diferentes, ele mistura estilos artísticos, então ele está sempre inovando, buscando novas formas de fazer arte. Bem, grande parte dos trabalhos de artistas contemporâneos está relacionada às novas categorias de expressão. Ou seja, fotografia digital, objeto, instalação, performance, happening, intervenções, videoarte, arte feita com auxílio de computador e web arte. Vamos agora analisar a arte conceitual. Bem, para a arte conceitual, vanguarda surgida na Europa e nos Estados Unidos no final da década de 1960 e meados dos anos de 1970, o conceito e a atitude mental têm prioridade em relação à aparência da obra. O mais importante para a arte conceitual são as ideias, enquanto a execução da obra fica em segundo plano e tem pouca relevância para eles. Logo, caso o projeto venha a ser realizado, não há exigência de que a obra seja constituída pelas mãos do artista. O que importa é a intervenção da obra, o conceito que é elaborado antes da sua materialização. Então, essa arte conceitual, nós temos o objeto, que é chamado ready-made. O que é o ready-made? Bem, o primeiro artista a propor um conceito novo num trabalho tridimensional foi o francês Marcel Duchamp. Aí a data de nascimento e morte, ele escolheu um objeto que não seria apreciado por seu aspecto estético. E sem fazer nenhuma intervenção, assinou. Duchamp denominou esse tipo de obra de ready-made, isto é, arte pronta. Então, a gente vai mostrar o ready-made, que deu origem aí à arte conceitual e também a um movimento dadaísta. Então, o que o Duchamp fez? Ele pegou o mictório, como vocês podem ver, colocou numa galeria de arte, ele tirou o objeto no seu local habitual, ou seja, utilitário, e colocou numa galeria de arte para fazer uma reflexão no público ali.
Até hoje tem esse conceito, quando tem uma intervenção, uma arte moderna, contemporânea, os espectadores, ao analisarem um objeto, eles ficam assim, isso é arte ou não é? Ou seja, aí a fonte é o Urinal de Porcelana Branco, considerada uma das obras mais representativas do dadaísmo na França, criada em 1917, sendo atreladas ao artista Marcel Duchamp, que denominou essa obra ready-made, ou seja, objeto já pronto. Então, ele pega o objeto, tira do seu cotidiano e coloca numa galeria de arte para fazer uma reflexão ali e fazer uma crítica à própria arte. Nós vamos conhecer uma outra arte contemporânea, vamos lá. Aqui nós estamos numa instalação. Então, o que o artista faz numa instalação? Aqui vocês têm várias árvores calcinadas, ou seja, queimadas, e o artista ele faz uma reflexão, uma crítica às queimadas da Amazônia. Então, uma instalação é uma manifestação artística contemporânea composta por elementos organizados em um ambiente, como vocês podem ver. Ela pode ter caráter efêmero, ou seja, existir na hora da exposição. Essa exposição ela tem data para acontecer, 1 dia, 3 dias, 1 mês, ou pode ser desmontada e recriada em outro local. Uma instalação ela pode ser multimídia e provocar sensações táteis, ou seja, o espectador ele pega nos objetos térmicas, aí ele sente calor, frio, odorífera, ele sente ali o odor, às vezes ele sente o cheiro de plantas, de fumaça, ou seja, ele tem essa sensação. Auditivas, ele vai sentir som de pássaro, dependendo do que está sendo exposto. Visuais, por exemplo, exposições imersivas, por exemplo, você entra num galeria, por exemplo, o Van Gogh tem uma exposição que acontece no mundo inteiro, onde você entra e tem uma visualização das obras dele, ou seja, só é visual, ou seja, são só vídeos que passam ali pela parede, pelo chão, você tem a sensação que você está dentro dos quadros. Então, é uma exposição ali, mas está visual, e entre outras, certo? Então, o termo instalação, ele foi incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960, no início do século XXI. A instalação mantém-se como um gênero importante e muito difundido, em virtude da sua flexibilidade e variedade, e sua conceituação tornou-se mais geral do que específica. Aqui, vocês podem observar, nós temos uma outra exposição. Então, aqui nós temos uma outra instalação. Essa instalação aqui ela é permanente. Ela está no Museu Iotim, certo? Em Minas Gerais. Então, aqui o espectador, ele tem essa sensação ali, através do visual, das cores. Ele tem também essa sensação de pisar nas pedras, tem essa sensação tátil ali. Então, essa exposição, ela acontece aqui no Brasil, ela é permanente, é uma exposição de Hélio Oiticica, que nasceu em 1937 e faleceu em 1980. Na década de 70, o Oiticica, ele desenvolveu seus projetos de construção de instalações públicas labirínticas. Aqui, vocês podem observar, é um labirinto onde o espectador pode andar por essas paredes aqui. E esses projetos de Hélio Oiticica, ele fazia uma junção dos principais elementos presentes em suas obras. O conceito de duração, da cor, como vocês podem ver, são várias cores, de penetráveis, de bom indivíduo, que este crie suas próprias vivências e de lazer descondicionado. Então, esse é o nome dessa instalação, é chamada Magic Square número 5. Ela foi construída permanentemente, como foi falado, e a partir das instruções deixadas por Hélio Oiticica. Então, não foi Hélio Oiticica que construiu essa instalação.
ela foi montada a partir de projetos. Então, dentro, né, do pensamento do artista, com o interesse do espaço público pelo lugar de encontro. Então, aqui, o artista ele vai ter essas sensações táteis. Vamos agora analisar um outro tipo de arte. Nós vimos instalação, vamos ver o que é performance. A performance seria quando o artista apresenta uma cena em que normalmente utiliza seu corpo como suporte enquanto os espectadores observam. Como toda ação é efêmera, a única maneira de mostrar a obra em outros momentos e lugares, além de representá-la, é fazer um registro do evento, que pode ser um meio fotográfico ou de gravação e áudio, ou seja, uma filmagem. Então, a gente vai mostrar essa performance. Ela é um vídeo que ela foi reproduzida, ou seja, ela foi uma releitura, certo, de uma performance de Marina Abramovic num museu de arte moderna em Nova York. Então, nós reproduzimos aqui com a professora Marta de arte e o professor Rodrigo de língua portuguesa. Então, vamos assisti-la? Então, essa exposição, ela aconteceu em 14 de maio de 2010, no Museu de Arte de Nova York. Então, a Abramovic, ela fez essa arte performática, né? E ela foi uma das exposições que teve um grande número de espectadores que foi assistir a essa performance. Então, ela estreou a peça na qual ela sentou-se, como vocês puderam ver na imagem, em silêncio, enquanto os visitantes do museu se revezavam sentados de frente e olhando para ela. A oportunidade de participar do trabalho ajudou a atrair longas filas de visitantes. Então, o que aconteceu aí nessa performance? Ela ficou 700 horas ali sentada. Essa exposição durou 3 meses, em que um público ele ficava apenas sentado ali, observando ali a Abramovic sem falar uma palavra. E essa cena que vocês assistiram, o ex-marido dela foi a essa exposição, ficou ali sentado, eles não falaram uma palavra, apenas deram a mão e depois, no final, eles choraram. Então, a Marina Abramovic, ela é uma artista performática. Então, o artista, geralmente, ele utiliza o corpo para fazer uma performance. Nós temos um outro tipo de arte contemporânea, que é o happening. Bem, o happening, o público, ele costuma participar também da ação. O happening é uma forma de expressão das artes visuais que, de certa forma, apresenta características das artes cênicas. Neste tipo de obra, quase sempre planejada, incorpora-se algum elemento de espontaneidade ou improvisação que nunca se repete da mesma maneira a cada nova apresentação. Geralmente, o happening, ele acontece em locais públicos, em praças, em shoppings,
estações de trem. Então, é uma tipo de arte em que o público participa, ali tem uma improvisação. Nós montamos um happening aqui na sala dos professores do Centro de Mídias, com a participação do professor Paulo de Educação Física. Então, vamos assisti-lo? Então, vocês viram ali que o professor Paulo, ele entrou na sala dos professores, que todos aqui nós nos concentramos bastante para produzirmos nossas aulas. Então, ele chegou lá de forma surpreendente e, através da dança, ele fez um happening que chamou ali todo mundo para participar. Então, o happening ele ocorre em tempo real, como o teatro, a dança e a ópera, mas recusa as convenções artísticas. Não há enredo, apenas palavras sem sentido literal. Aí nós representamos a música, assim como não há separação entre público e o espetáculo. Do mesmo modo, os atores não são profissionais, mas pessoas comuns. Então, o happening acontece assim, de forma improvisada, em que um grupo de atores, eles, ou dançarinos, geralmente na rua, colocam uma música, fica dançando e vai chamando o público ali, quando vê, todos estão participando. Pode ser também através do teatro, pode ser da música, ou seja, chega um cantor numa praça, canta uma música e vai uns 3 cantores, vão puxando, e quando vê, todo mundo está cantando, como aconteceu aqui no Centro de Mídias. Então, foi uma experiência muito interessante. Os professores tiveram uma surpresa ali na hora, mas todo mundo participou da brincadeira. Então, é importante que o happening é algo improvisado, em que os espectadores, eles participam ali da obra. Já a performance, ela já é mais, vamos dizer assim, tem um projeto, já não é uma improvisação como o happening. Então, tem ali um começo, por exemplo, a Mabrovic, ela ficava ali sentada, tinha um roteiro, a performance dela era apenas ficar ali séria e olhando para o público. Então, os espectadores iam lá, qual era a finalidade deles? Apenas ficar observando, certo? Então, a performance, o artista, ele trabalha também com o corpo, certo? Então, a Mabrovic, ela tem várias performances. Ela é conhecida como a rainha da performance. E é assim. Então, a arte contemporânea, ela inova todas as artes, tanto as artes plásticas, a música, a dança, e também tem a instalação, a performance e o happening. Então, assim, terminamos essa aula. Espero que vocês tenham compreendido.